Você já ouviu falar na frase Deus é fiel? E o contrário? Como está a tua fidelidade perante Deus? Essa pergunta, ela também foi refletida aqui no livro do Boa Nova. Ficou com vontade de refletir mais sobre esse tema? Fique conosco após a vinheta. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao programa Páginas Espíritas da Comunhão Espírita de Brasília. Estamos aqui reunidos mais uma vez para refletirmos sobre este livro, Boa Nova, de autoria de Humberto de Campos, que foi recebido pelo médium Francisco Cândido Xavier. Estamos aqui com esse trabalho de leitura, trazendo algumas reflexões em cima da leitura, e tem toda uma playlist aqui no canal do YouTube, TV Comunhão, que pode aqui nos acompanhar nos cards. Se você ainda não nos segue, fica o convite para seguir a página, para curtir esse vídeo e compartilhar, para a gente poder juntos estar trazendo algumas reflexões, alguns pensamentos com relação a essas mensagens que o Humberto de Campos nos trouxe da espiritualidade, trazendo os bastidores dos ensinamentos de Jesus há mais de 2000 anos. Jesus, aqui na leitura, ele já fez o convite, né? Já está convivendo com os apóstolos, e aí no episódio anterior foi as primeiras mensagens, orientações que Jesus fez para os seus apóstolos. Posteriormente, Judas é o primeiro a despertar e começa a ficar preocupado com a questão financeira. Então ele é colocado ali como uma espécie de tesoureiro do grupo para organizar as finanças, né, e custear todos os trabalhos que eles teriam em torno da mensagem de Boa Nova. Mas Jesus alerta ele para focar até a posse do necessário, que aquilo ali também poderia ser uma tentação, e fazendo oração para que ele não sucumbisse no futuro. Hoje, estamos no capítulo 6, que Humberto de Campos coloca como fidelidade a Deus. A gente fez a brincadeira na chamada do vídeo, né, com relação, a gente sempre vê aquela frase, no caminhão, né, na traseira do caminhão, né, Deus é fiel. Beleza, Deus é fiel para conosco. E como nós estamos sendo fiel a Deus? Então, Humberto de Campos começa assim o capítulo. Depois das primeiras prédicas de Jesus, respeito aos trabalhos ingentes que a edificação do reino de Deus exigia dos seus discípulos, esboçou-se na fraterna comunidade um leve movimento de incompreensão. Então, foram diversos anúncios que Jesus fez ali, registrado no capítulo anterior, que está no capítulo 10 do Evangelho segundo Mateus, mas muita coisa, eles ficaram absorvendo a mensagem e ficaram um pouco incompreendidos. E disse o quê? A Boa Nova reclamaria tantos sacrifícios, porque Jesus alerta, né, que eles seriam perseguidos, que eles seriam caluniados, que teriam cidades que não receberiam eles seriam perseguidos, porque estavam falando o nome de Jesus. Então eles começam a perguntar assim, poxa, e esses sacrifícios que a Boa Nova está nos convidando? Como é que vai acontecer? Então o Senhor, que sondava o íntimo dos seus companheiros diletos, os reuniu numa noite, quando a turba os deixara sós, e já algumas horas haviam passado sobre o pôr do sol. Então já tinham passado o pôr do sol, já estava de noite, juntou todo mundo e começou a conversar sobre o assunto. Interrogando-os vivamente, provocou a manifestação de seus pensamentos e dúvidas mais íntimas. Após escutar-lhes as confidências simples e sinceras, o mestre ponderou. Na causa de Deus, a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes. Onde o filho e o pai, que não desejam estabelecer como ideal de união, confiança integral e recíproca. Então aqui já vai a resposta, né, com relação, que a gente perguntou, dessa dualidade de Deus é fiel. Então assim, Deus é fiel para conosco, e como está a nossa fidelidade para com Deus. Jesus coloca então que a fidelidade é uma das primeiras virtudes. Eu ser fiel é uma das primeiras virtudes. Então ele coloca como filho e o pai, que não desejam estabelecer como ideal uma união, confiança integral e recíproca. Então, uma via de mão dupla, né? Então, eu estou ali junto com Deus, eu estou confiando em Deus, assim como Ele também está junto comigo, assim como confia em mim. Nós não podemos duvidar da fidelidade do nosso Pai para conosco. Sua dedicação nos cerca os espíritos desde o primeiro dia. Ainda não o conhecíamos e Ele já nos amava. E é verdade, né? Deus a todo momento está criando, né, novos espíritos. Então, no momento que nós fomos criados, a gente ainda não conhecia, não tinha essa percepção
de Deus, né, de algo maior do que nós que nos criou, mas ele já nos amava. É profundo isso, né? E acaso poderemos desdenhar a possibilidade da retribuição? Não seria repudiarmos o título de filhos amorosos o fato de nos deixarmos absorver no afastamento, favorecendo a negação? Então a gente começa a questionar aqui, seria justo negar a Deus? Será justo nos afastarmos de Deus? Como os discípulos escutassem atentos, bebendo os ensinamentos, o mestre acrescentou: tudo na vida tem um preço que lhes corresponde. Então, tudo tem um preço, né? Não é um preço material de dinheiro, mas há um custo, né? Às vezes um custo de dinheiro, às vezes um custo de tempo, às vezes é um custo de energia, de esforço. Tudo vai exigir um preço, né? E ele continua aqui, Jesus: se vacilas receosos ante as bênçãos do sacrifício e as alegrias do trabalho, meditai nos tributos que a fidelidade ao mundo exige. Então, eles estavam apreensivos com relação à Boa Nova, né? Essa aplicação de espalhar a Boa Nova, os sacrifícios que aconteceriam por conta dessa multiplicação da palavra. E aí ele falou assim, vocês estão apreensivos com relação a isso, mas eu não estou prometendo aqui o reino de Deus, não estou prometendo que vocês serão salvos, que será uma outra vida ao fazer isso. Então, vocês estão ali apreensivos por serem fiéis a essa proposta. Mas e a fidelidade que o mundo exige? Né? Então, os desafios que o mundo exige por ser fiel às coisas materiais. Ele vai começar a descrever. O prazer não costuma cobrar ao homem um imposto alto e doloroso? Então, aquele prazer momentâneo que a matéria fornece, depois ele não vai ter um custo alto e doloroso? Quanto pagarão em flagelações íntimas o vaidoso e o avarento? Então, aquele que é vaidoso e avarento, como a mutilação íntima acaba acontecendo, né? Porque se a gente for pensar em posse material, nunca é suficiente. Você está ali conquistando, né? É louvável, é desejável querermos um conforto, né, em nosso redor, mas sempre ficando pensando ali, como Jesus alertou em Judas no capítulo anterior, o necessário. Quando a gente começa a entrar no supérfluo, aí começam a ter, né, essa coisa que Jesus coloca aqui como flagelações íntimas, porque nunca vai ser suficiente. Você tem ali uma casa, você quer outra casa. Você tem um carro, de repente você quer outro carro. Então você quer 2, 3, 4, 5 carros. Ah, a casa não é suficiente, eu quero uma mansão. Agora eu quero um helicóptero, um avião, um jato. Agora não é mais isso, eu quero uma ilha. Então, se a gente for pensar em postos materiais, nunca vai ser suficiente. Eu sempre vou estar almejando um degrau acima. E isso acaba cobrando um preço, né? Então, assim, o estilo de vida que alguém tem, embora seja muito confortável materialmente, não é o mesmo que alguém no dia a dia possui. Recordo, inclusive, da última rainha da Inglaterra, falando que o que ela mais desejava era andar na rua, como se fosse uma pessoa comum, que ela já foi criada no ambiente, né, do Reino Unido, tudo ali colocado para ela, mas ela não podia agir como uma pessoa comum na Inglaterra. Então isso deixava ela triste internamente, né, porque ela queria ser uma pessoa normal. Então a gente olha ali, poxa, foi a princesa, a rainha, né, tem tudo em suas mãos, tudo a decisão dela é uma decisão ali soberana, né, no ambiente da monarquia, mas lá no íntimo ela desejava ser algo mais simples. Jesus completa a frase falando assim: qual o preço que o mundo reclama ao gozador e ao mentiroso? Então o gozador ali, o mentiroso, ele não fica em paz, porque ele precisa perceber, acompanhar a mentira dele, ver se a mentira dele colou e se a mentira dele se sustenta. E às vezes, para se sustentar na mentira, ele precisa ter muito esforço, muita energia. E às vezes o esforço, né, de um seguidor de Jesus ali é apenas da consciência tranquila. Então Jesus está fazendo esses questionamentos aos apóstolos. Ao clarão alvacento da lua, como pai bondoso rodeado de seus filhinhos, Jesus reconheceu que os discípulos, diante das suas cariciosas perguntas, haviam transformado a atitude mental como que iluminados pelo súbito clarão. Então, deu um choque ali de realidade com os discípulos. Timidamente, Tiago, filho de Alfeu, contou a história de um amigo que arruinara a saúde por excesso dos prazeres condenáveis. Então, quantas pessoas, né, se dedicando ali, debruçando nos prazeres materiais, em vícios, acabam destruindo a própria saúde, né? Então, Tiago
menor, né, o Tiago, filho de Alfeu, acaba contando ali um caso. Tadeu falou de um conhecido que depois de ganhar grande fortuna se havia tornado avarento e mesquinho. Então ele conquistou grande fortuna e ficou ali muito mesquinho, né, com relação à posse material, a ponto de privar-se do necessário para multiplicar o número de suas moedas, acabando assassinado pelos ladrões. Então ele nem consumiu o necessário para acumular cada vez mais. E no final das contas ele acabou assassinado pelos ladrões. Pedro recordou o caso de um pescador de sua intimidade que sucumbira tragicamente por efeito da sua desmedida ambição. Então ficou tão ambicioso, que acabou sucumbindo tragicamente. Jesus, depois de ouvir todos os casos, né, satisfeito, perguntou: não achais enorme o tributo que o mundo exige que se apegam aos seus gozos e riquezas? Se o mundo pede tanto, por que não poderia Deus pedir lealdade ao coração? Trabalhamos agora pela instituição divina do reino da terra, mas desde quando estará o Pai trabalhando por nós? Então, os casos que foram colocados pelos discípulos, né, exigiram bastante coisa, né? Um perdeu a saúde, outro perdeu a vida, outro não teve paz de espírito. E ele falou assim, olha, o mundo pede muita coisa, né? Então por que Deus também não poderia pedir essa lealdade ao coração para com eles? E aí Jesus vai se aprofundar, falou assim, ó, mas há muito tempo o Pai já está trabalhando por nós. Então, não está na hora também da gente permanecer fiel e trabalhar por Ele? As interrogativas pairavam no espaço, sem resposta aos discípulos, porque, acima de tudo, eles ouviam a que eles davam o próprio coração. Do firmamento infinito, os reflexos do luar se projetavam no lençol tranquilo do lago, dando a impressão de encantador caminho para o horizonte, aberto sobre as águas por entre deslumbrantes de luz. Então, aquela calmaria daquele momento, né? O Humberto de Campos está narrando aqui. Enquanto os companheiros meditavam no que dissera Jesus, Tiago se dirigiu nesses termos: Mestre, eu tenho um amigo em Corazim que, quando ouviu a palavra santificante, e desejava seguir-vos. Porém, asseverou-se que o reino pregado pela vossa bondade está cheio de numerosos obstáculos, acrescentando que Deus deve mostrar-se a nós somente na vitória e na aventura. Devo confessar que hesitei ante as suas observações, mas agora, esclarecido pelos vossos ensinamentos, melhor vos compreendo e afirmo-vos que nunca esquecerei minha fidelidade ao reino. A voz do apóstolo, na sua confissão espontânea, se revelava tocada de entusiasmo doce e amigo, e o Senhor, aproveitando a hora para a semeadura divina, exclamou bondoso: Tiago, nem todos podem compreender a verdade de uma só vez. Então, né, Tiago falou, né, do amigo dele, que achou interessante a mensagem, mas muito sacrifício, muito doloroso. Acho que Deus só vem na hora boa, né? Na hora difícil, acho que Deus não está aí, não. Então, Jesus fala assim, ó, nem todo mundo está pronto para ouvir a verdade de uma vez só. Às vezes ela vai vir em doses homeopáticas. Devemos considerar que o mundo está cheio de crentes que não entendem a proteção do céu, senão nos dias de tranquilidade e triunfo. Nós, porém, que conhecemos a vontade suprema, temos que seguir o roteiro. Não devemos pensar no Deus que concede, mas no Pai que educa. Então, Jesus está propondo assim, não é aquele Deus que só dá as coisas para a gente, mas que educa. Então, não necessariamente o que a gente está ali pedindo a Deus, Deus vai entregar de mão beijada para a gente. Ele vai educar a gente para conquistar aquilo ali. Então, eu peço a Deus mais paciência. Pô, eu preciso ter mais paciência com a minha família, com a minha esposa, meu esposo, com minhas filhas, meus filhos. Então, Deus vai colocar o quê? Situações em que você exercite a paciência, para que isso seja algo conquistado que mais ninguém te tire. Poxa, eu preciso de oportunidade de um trabalho, eu quero uma situação melhor para minha família, então Deus vai conceder o trabalho, que por meio do trabalho, por meio do labor, né, do esforço diário, você seja remunerado e consiga conquistar os seus bens materiais necessários para manter a sua família. Então Deus está ali não dando simplesmente, Ele vai fazer formas de te educar para conquistar algo que depois ninguém pode te tirar. Não é o Deus que recompensa, né? Então, assim, você fez isso, ganhou aquilo. Você fez isso, né? Então, como se fosse um prêmio, né? Mas no Pai que aperfeiçoa. Então, Ele vai dando oportunidade para a gente melhorar, se aprimorar no dia a dia. Daí se segue que a nossa batalha pela redenção tem de ser perseverante e sem entrega. Então, a gente precisa perseverar nessa proposta da mensagem de Deus. Nesse interim, todos os companheiros de apostolado, manifestando o interesse que os esclarecimentos da noite lhe causavam, se puseram a perguntar com respeito e carinho: Mestre, exclamou um deles,
Não seria melhor fugirmos do mundo para viver na incessante contemplação do reino? Então, assim, tá muito difícil, as pessoas não estão entendendo direito o que a gente está querendo dizer, então não é melhor a gente ficar ali só, né? A gente já conquistamos a verdade, já entendemos a verdade. Então a gente vai se afastar um pouquinho, que a gente se afasta um pouquinho dessas confusões, né? Desses atritos. Aí, olha a resposta de Jesus. Que diríamos do filho que se conservasse em perpétuo repouso junto de seu pai, que trabalha sem cessar, no labor da grande família, respondeu Jesus. Porque Jesus, em outra passagem, vai dizer assim, o pai trabalha até hoje e eu também. Então, o que seria do filho que estava ali no repouso, perna para o alto, tranquilo, enquanto o pai ainda está trabalhando, preocupado ali com a organização da família? Então, seria razoável isso? E aí Tadeu inquiriu. Mas de que modo se há de viver como homem e como apóstolo do reino de Deus na face deste mundo? Falei, tá muito difícil ser discípulo de Deus nesse sentido, né? Como é que a gente coloca isso em prática? Em verdade, esclareceu o Messias, ninguém pode servir simultaneamente a dois senhores. Tem um capítulo, inclusive, no Evangelho segundo o Espiritismo, dedicado a isso, né? Não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon, que era o Deus da riqueza, né? For absurdo viver ao mesmo tempo para os prazeres condenáveis da terra e para as virtudes sublimes do céu. Então não dá para seguir ali essa preocupação com os bens materiais ao mesmo tempo com as preocupações do reino divino. O discípulo da Boa Nova tem de servir a Deus servindo a sua obra neste mundo. Ele sabe que se acha a laborar com muito esforço num grande campo, propriedade de seu pai, que o observa com carinho e atento com amor nos seus trabalhos. Imaginemos que esse campo estivesse cheio de inimigos, por toda a parte, vermes asquerosos, víboras peçonhentas, tratos de terra improdutiva. É certo que as forças destruidoras reclamarão a indiferença e a submissão do Filho de Deus. Mas o filho de coração fiel ao seu pai se lança ao trabalho com perseverança e boa vontade. Entrará em luta silenciosa com o meio, sofrer-lhe-á os tormentos com heroísmo espiritual. Por amor do reino que traz no coração, plantará uma flor, onde haja um espinho. Abrirá uma senda, embora estreita, onde estejam em confusão os parasitos da terra. Ele cavará pacientemente, buscando as entranhas do solo, para que surja uma gota d'água, onde queima um deserto. Do íntimo desse trabalhador, brotará sempre um cântico de alegria, porque Deus o ama e segue com atenção. Então, Jesus faz ali a analogia que o mundo é como se fosse um terreno e o senhor do terreno é Deus. E nós somos os trabalhadores que estamos colocando aquela terra para ser produtiva. Então, diante de cada dificuldade, de cada adversidade, a gente vai ser aquele trabalhador que vai fazer, ainda que pouca coisa, mas algo que vai ser suficiente para que no futuro brote, né, boas plantas, boas germinações. E aí um dos filhos de Zebedeu perguntou: qual a primeira qualidade a cultivar no coração para que nos sintamos plenamente identificados com a grandeza espiritual da tarefa? Então, qual é a primeira qualidade que a gente precisa conquistar para se sentir que está realmente trabalhando para Deus? Acima de todas as coisas, respondeu o mestre, é preciso ser fiel a Deus. A pequena assembleia parecia altamente enlevada e satisfeita, mas André inquiriu: mestre, nesses últimos dias eu tenho me sentido doente e receio não poder trabalhar como os demais companheiros. Como eu poderei ser fiel a Deus estando enfermo? Olha, falou de, né, ele pegando ali a analogia de trabalhador da terra, arando o solo, regando, procurando água onde era deserto, mas eu estou doente. Como é que eu posso ser fiel a Deus estando doente? Como eu posso ser fiel a Deus estando impossibilitado, né, de executar algo manual? Ouve, replicou o Senhor com certa ênfase. Nos dias de calma, é fácil provar-se fidelidade e confiança. Então, quando está tudo bem, é fácil a gente louvar a Deus, agradecer, né? Está tudo bem, tranquilo. Não se prova, porém, dedicação verdadeiramente, senão nas horas tormentosas em que tudo parece contrariar e parecer. Quando tudo parece que tudo está dando errado, né? Não estou vendo saída em lugar nenhum. É nesse momento que provamos a fidelidade de Deus. É nesse momento que a gente prova que realmente internalizou a mensagem de Jesus.
O enfermo tem consigo diversas possibilidades para trabalhar no nosso Pai, com mais altas probabilidades de êxito no serviço. Tateando ou rastejando, busquemos servir ao Pai que está nos céus, porque nas suas mãos divinas vive o universo inteiro. E aí, indo ao encontro dessa leitura aqui, no seriado The Chosen, né, tem uma fala, um diálogo, né, entre Jesus e Tiago Menor, né, filho de Alfeu, naquele momento ali, onde Jesus, na série, né, o Tiago Menor, ele anda mancando, né, e ele vai conversar com Jesus sobre a questão da cura, né? Olha, como é que eu vou... Jesus deu o poder de cura para os apóstolos, então como é que eu vou curar o outro se eu mesmo não fui curado pelo Mestre? Essa é a pergunta que Tiago faz a Jesus lá na série. E aí a resposta de Jesus ali na série é assim, olha, se você ainda é doente, vendo que eu curei todo mundo, ainda assim me segue, imagine o poder que isso vai ter perante todos. Olha, Jesus não curou ele e ele continua seguindo Jesus. Então, também vou seguir Jesus. Então, o poder que vai de seguir, né, que vai além da cura ali material. E depois Jesus fala que em um determinado momento ele também vai ser curado. Mas que ele precisava, naquele momento, que ele fosse a prova, né, viva de que a mensagem de Jesus era muito além do que a cura do corpo, né? Voltando aqui ao texto de Humberto de Campos, Jesus continua, André, se algum dia os teus olhos se fecharem para a luz da terra, ou seja, se algum dia ficares cego, serve a Deus com a tua palavra e com os ouvidos. Então, ainda que eu esteja cego, eu ainda tenho a palavra e os ouvidos. Se ficares mudo, não consigo mais falar, toma a si mesmo a charrua, valendo as tuas mãos. Então, eu não consigo mais ouvir, mas eu tenho minhas mãos. Ainda que ficasse privado dos teus olhos, da tua palavra, das mãos e dos pés, poderias servir a Deus com a paciência e a coragem, porque a virtude é o verbo dessa fidelidade que nos considerará o amor dos amores. Então, ainda que eu não consiga me movimentar, não veja, não consiga falar, ainda assim, no meu dia a dia, a paciência e a coragem para perseverar na vida é uma forma de eu estar sendo fiel a Deus. Um caso muito emblemático, né, e é um exemplo, né, no meio espírita, é o caso do gigante deitado, né? Ele estava, ainda que acamado, ele dava palestras. Ele fazia atendimento fraterno com as pessoas. E ele é uma referência. Ele, inclusive, brincava com o Divaldo Franco, né? Que ele dizia que o Divaldo Franco ele podia até ser aplaudido, né, depois de uma palestra, mas ele era carregado, né? Então, ainda na condição dele, ele achava ali uma graça, uma brincadeira naquele momento, né, para brincar com o Divaldo, e vendo que aquilo ali era uma oportunidade para estar executando, sendo fiel a Deus. E é isso que Jesus aqui alerta André. O grupo dos apóstolos calaram-se impressionado antes daquelas recomendações. O luar esplendia sobre as águas silenciosas. O mais leve ruído não traía o silêncio ao gosto da hora. André chorava de emoção, enquanto os outros observavam a figura do Cristo, iluminada pelos clarões da lua. Deixando entrever um amoroso sorriso, então todos, impulsionados por soberana força interior, disseram quase a um só tempo, Senhor, seremos fiéis. Jesus continuou a sorrir, como quem sabia a intensidade da luta a ser travada e conhecia a fragilidade das promessas humanas. Porque todos ali falaram numa só voz, né? Seremos fiéis. E a gente sabe, na leitura do Evangelho, né, que em algum determinado momento, principalmente próximo ali à crucificação, eles não permaneceram fiéis, né? Eles continuaram no labor, mas tiveram algum momento que eles não conseguiram manter, né? Então ele coloca aqui Jesus como a fragilidade das promessas humanas. Entretanto, do coração dos apóstolos jamais se apagou a lembrança daquela noite luminosa de Cafarnaum, aureolada pelo ensinamento divino. Humilhados e perseguidos, crucificados na dor e esfolados vivos, souberam ser fiéis através de todas as vicissitudes da natureza. Então, posteriormente à crucificação, eles seguiram, né, e tirando o João, né, ele que não teve a situação de ser martirizado, os demais apóstolos todos sofreram, né, as perseguições, esfolações e foram crucificados. Transformando suas angústias e seus trabalhos num cântico de glorificação. Sob a eterna inspiração do Mestre, renovaram a face do mundo. Então aqui no capítulo 6, Humberto de Campos trazendo essa mensagem, esse convite que Jesus fez aos apóstolos de que Deus é fiel para conosco a todo momento. E nós, como está a nossa fidelidade
a Deus. E numa passagem aqui no meio, Jesus até alerta, né? Porque é fácil sermos fiéis a Deus quando está tudo bem, tudo tranquilo. E na nossa dificuldade. É nesse momento que somos convidados a renovar nossa fé a Deus, sermos fiel a Ele no nosso dia a dia. Independente se a gente esteja com saúde ou enfermo, né? Temos oportunidades de sermos fiéis a Deus. Gostaram da reflexão desse capítulo? Algo que vai fazer a gente refletir mais essa semana, né, no nosso dia a dia, nas oportunidades que temos para colocarmos em prática essa fidelidade a Deus. Na próxima semana estaremos no capítulo 7, a luta contra o mal. Espero vocês novamente. Fiquem com Deus e até lá.